Isael, que estará nos ministrando acerca das ofertas nessa noite. Shalom, igreja. Glória a Deus. Gostaria que você, antes de abrir a sua Bíblia, olhasse para o irmão que está ao teu lado e diga para ele: esteja pronto. Fala com fé: esteja pronto. Mais uma vez, para ele entender, meus irmãos: esteja pronto. Glória a Deus. Peço que você abra a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 11, verso 1. Eu vou lendo aqui, amém? Hebreus 11, capítulo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Amém? Essa passagem eu acredito que é um pouco conhecida por nós. Eu acredito que você já deve ter visto isso, que a fé, ela é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Jezael, mas como eu posso ter fé em algo e esperar por isso, sendo que eu ainda nem vi isso acontecer? Eu gostaria que mais uma vez você declarasse para o irmão que está do seu lado: esteja pronto. Jezael, por que esteja pronto? O Senhor, Ele me ministrou, queridos, esses dias enquanto eu trabalhava. Ele me levou a um breve momento de reflexão. Eu tenho vivido coisas poderosas. É muita coisa para testemunhar, nós não temos tempo, mas o Senhor, Ele disse com uma alta voz no meu interior, falando: esteja pronto. Esteja pronto. E essa fala se repetia dentro de mim: esteja pronto. Esteja pronto. Esteja pronto. E eu questionei ao Senhor em oração, dizendo: Deus, por que esteja pronto, Senhor? Como eu vou estar pronto, Senhor? O que o Senhor quer me dizer? E Ele disse: esteja pronto, porque a qualquer momento, o de repente, pode acontecer sobre a sua vida. Por isso que eu pedi para você declarar isso, e por isso que nós lemos esse versículo. Agora, se tratando de fé, a fé, ela é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Eu não sei vocês, queridos, mas eu no meu interior, vendo essas crianças testemunharem aqui que tiveram um encontro poderoso, que foram cheias, que foram batizadas pelo Espírito Santo de Deus, eu já tenho fé e eu já espero que um dia também a minha filha vai estar aqui. Por que, Jezael? Porque a fé, ela é o firme fundamento das coisas que nós devemos esperar, a prova das coisas que não se veem. Eu ainda não vejo, mas eu creio que isso um dia vai acontecer. E agora, se tratando da nossa área financeira, que foi aonde o Senhor, Ele questionou a mim e me disse sobre isso para ministrar essa noite, foi que muitos de nós viemos à igreja, domingo, quarta, viemos à célula, frequentamos às vezes um evento, fazemos algo, mas nós não vemos a nossa vida mudar. Tem processos na nossa vida, queridos, que às vezes demora sim, mas tem processos que na nossa vida nós às vezes passamos, porque nós não entregamos verdadeiramente toda a nossa vida ao Senhor. E foi esse o ponto que o Senhor, Ele me ministrou, se tratando desse versículo de Hebreus 11. Tem muitas pessoas que estão na igreja, mas não conseguem ser fiel a Deus, e creem que algo vai acontecer ainda na vida delas. Como assim, Jezael? A Bíblia diz, queridos, que o Deus do dinheiro, ele é Mamon. Ou seja, se você não consegue ser fiel a Deus nas suas finanças, você infelizmente está sendo fiel a outro alguém. Isso não sou eu que estou falando para você, para te deixar triste, para te deixar bravo talvez. Eu não sei qual foi o seu pensamento, se um dia você olhou para a igreja e teve o pensamento que a igreja é só para ganhar dinheiro, é só para enriquecer o pastor. Não, queridos, eu quero te dizer que ainda há igrejas verdadeiras que pregam a verdade.
Ainda há igrejas que investem no reino de Deus, que investem na próxima geração, que investem nas missões, que investem nas vidas. O Senhor, Ele me ministrou sobre isso. Quer ver o Senhor, Ele mudar a sua vida? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará. Salmos 37, verso 5 vai dizer isso. Quando eu entrego o meu caminho ao Senhor, eu entrego não somente uma parte, mas eu entrego todo o meu caminho. E se tratando da área financeira, que é o ponto que nós queremos ministrar nessa noite aos seus corações, seja fiel a Deus. E creia, tenha fé, que a qualquer momento, de repente, Deus Ele pode vir sobre a sua vida. A qualquer momento, Deus Ele pode mudar a sua história. A qualquer momento, Deus Ele pode mudar o seu cenário atual, queridos. E o Senhor, Ele me ministrou sobre isso. Esteja pronto, porque a qualquer momento eu posso mudar a trajetória da sua vida, eu posso mudar a rota, eu posso mudar também o seu ambiente de trabalho. E aí eu fui entender, eu fui compreender o que o Senhor Ele estava me ministrando. Onde eu trabalho tem muitas portas lá, muitas oportunidades, mas para eu entrar em qualquer uma delas, eles exigem cursos, eles exigem informações. E aí eu entendi o que o Senhor Ele estava me ministrando. Mas isso não é somente para a minha área trabalhística e para a sua área trabalhística, mas também é para a sua vida financeira. Esteja pronto. Como é, Jezael, estar pronto? É eu estar sendo fiel ao Senhor e crendo que a qualquer momento Ele pode mudar a minha vida. Por quê? Porque a fé, ela é o firme fundamento das coisas que se esperam. Eu espero em Deus e ver algo poderoso. Eu ainda não vejo, mas eu creio, eu espero isso. E por que eu espero? Porque eu creio, porque eu tenho visto Deus se manifestar. E é a prova das coisas que eu ainda não vejo, mas eu creio. Eu creio que pode acontecer. Eu creio que pode acontecer, queridos. Eu creio que um dia você pode estar aqui com a sua família servindo ao Senhor. Por que, Jezael? Porque um dia eu criei nisso também, queridos. Eu não enxergava, mas eu tinha a prova das coisas que eu não via ainda. Como assim? Vendo os meus irmãos com os familiares deles servindo ao Senhor. Eu cria e dizia: Senhor, a fé, ela é o firme fundamento das coisas que eu vou esperar no Senhor. E as provas das coisas que eu ainda não vejo, mas eu creio, Senhor, que é possível acontecer. E a qualquer momento, queridos, o de repente de Deus pode vir sobre a mim e sobre a tua vida. Mas esteja pronto, seja fiel ao Senhor. Entregue sim o teu dízimo, entregue sim a tua primícia, entregue sim a tua oferta. Você não faz a homens, você faz ao próprio Deus. E creia que a qualquer momento, queridos, a sua vida pode mudar. A sua vida, ela pode mudar, queridos. Eu peço que vocês coloquem de pé, eu quero encerrar, amém? Um breve testemunho para nós encerrarmos. Não sei se todos aqui conhecem o meu e o testemunho da Gabriela, mas de uma forma resumida, nós orávamos, nós profetizávamos por um carro, queridos. E eu posso te dizer algo, não foi um dia, não foi 2 dias, não foi um ano. Desde quando nós casamos, eu sempre tive fé naquilo que Deus Ele poderia fazer na minha vida. E um dos requisitos que eu disse para minha esposa quando nós casamos é que a casa que nós iremos alugar, ela tem que ter garagem. Se ela não tiver garagem, nós não iremos alugar essa casa. Alugamos uma casa, depois de um ano o Senhor nos entregou uma moto. Nós tínhamos garagem. Desde quando nós casamos, que eu via a garagem ainda vazia, eu profetizava todas as vezes que eu entrava na minha casa. Nós temos um carro em específico que nós ainda cremos que nós iremos ter um dia para a glória do Senhor. Todos os dias que eu via esse carro na rua, eu falo todos os dias, queridos. Não é hoje e amanhã não, mas todos os dias. Eu aprendi algo com a minha liderança que nós devemos profetizar e já agradecer porque Deus Ele pode fazer. A fé, ela é o firme fundamento das coisas que eu espero nele. E a prova das coisas que eu ainda não vejo. Senhor, eu profetizo e agradeço, Senhor, que um dia eu terei um carro desse. Senhor, eu profetizo e eu agradeço que um dia, Senhor, eu vou ter um carro desse, Senhor. Crendo, sendo fiel ao Senhor. Passaram-se 1 ano, nada do carro. Passaram-se 2 anos, nada do carro. Passaram-se 3 anos, ainda nada do carro. Nós estamos no 4º ano de casado e para a honra e glória do Senhor, o carro chegou. Jezael, era o carro dos seus sonhos? Que você profetizava, que você crê que Deus Ele pode te entregar? Ainda não é, queridos. E por que eu falo que ainda não é? Porque não é se Deus Ele pode fazer, mas é quando Ele vai fazer. Por isso que eu estou querendo enfatizar isso na sua vida. Esteja pronto. Por quê? Porque não é se Deus Ele pode fazer, mas é quando Ele vai fazer.
E o quando vai chegar quando você estiver pronto. Quando o teu coração não estiver mais nas coisas terrenas deste mundo, mas estiver plenamente nele. Por que eu estou te falando isso? Porque no final do ano passado, eu até testemunhei para alguns irmãos mais de perto que caminham conosco, trabalhando, profetizando, agradecendo. Eu tive ousadia, queridos, e eu falei assim: se essa semana eu ver alguma agência da logomarca, da marca na verdade, que eu quero meu carro, eu vou entrar lá, eu vou ser usado. Aprendi isso também com a minha liderança. Pastor Jackson já profetizou no carro. Ele falou que foi lá na concessionária, pôs os pés e profetizou. E já está chegando, eu creio nisso, queridos. Por quê? Porque a unção que nós honramos é a unção que nós prosperamos. Eu creio que Deus ele é poderoso para dar um carro para eles. Por quê? Porque eles já entregaram o carro para pessoas. E Deus ele pode fazer isso na sua vida também, queridos. Creia em Deus que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. E eu disse isso ao Senhor, orando, trabalhando. Falei: Senhor, se aparecer alguma concessionária hoje, ou essa semana, na minha frente, eu vou entrar. E eu vou até o vendedor, eu vou pedir para fazer um test drive, eu vou ser usado, Senhor. E se ele me perguntar como que eu vou fazer a questão de pagamento, a forma de pagamento, eu vou falar assim: não, eu vou falar com meu pai, porque é ele que vai me dar. Crendo que Deus ele é poderoso, queridos. Às vezes Deus ele vai nos tirar do nosso cenário atual e nos levar a uma fé sem limites nele. A ter um ato de fé. Por quê? Porque Deus ele pode fazer tudo, queridos, menos a minha e a sua parte. A oração quem tem que fazer é você. Profetizar e declarar e crer, quem tem que fazer isso é você. Deus ele só faz o impossível. Orei, busquei ao Senhor. E para a honra e glória do Senhor, na semana seguinte, nós passamos por um encontro poderoso e ganhamos um carro. Então não é se Deus ele vai fazer, queridos, mas é quando ele vai fazer. E o quando é: esteja pronto. Quando você estiver pronto. Quando o Senhor olhar para você e achar um lugar e falar assim: agora eu posso liberar. Por quê? Porque Ele está entregando a vida dele. Ele está entregando totalmente o caminho dele a mim. E confiando que o mais eu vou fazer. E aí Deus faz, queridos. Eu tenho recebido diversos testemunhos de pessoas que têm vivido coisas poderosas em Deus, queridos. Eu não falo isso para te motivacionar ou da boca para fora. Eu estou te falando a verdade. Que Deus ele é poderoso. E guarde esse versículo no seu coração. Que a fé, ela é o firme fundamento. Ela é a base de todas as coisas. Das coisas que nós ainda esperamos em Deus. E a prova das coisas que nós ainda não vemos. Mas nós cremos que pode acontecer, queridos. Eu peço que você separe o teu dízimo, a tua oferta, a tua primícia aí no teu lugar. E dê um destino a ela também. Saiba que o Senhor confiou nas suas mãos é poderoso. Dê um destino: Senhor, eu quero ainda, Senhor, esse ano. Senhor, eu quero ainda essa semana. Ou Senhor, eu quero ainda este mês uma resposta do Senhor para a minha vida. Sobre isso, Pai. Sobre essa área. Eu não sei qual é a tua necessidade, queridos, mas o próprio Deus, Ele sabe de todas as coisas. A Bíblia diz que o Senhor, Ele alimenta os pássaros. Ele cuida de todas as coisas. Quem dirá de mim e de você? E antes mesmo de nós pedirmos algo a Ele, Ele já o sabe do que nós iremos pedir. Então dê um destino, a sua oferta, o teu dízimo, a tua primícia. Eu quero orar, amém? Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós declaramos e cremos, Senhor, que a fé, Senhor, em Ti, Deus, é o firme fundamento, Senhor, das coisas que nós já esperamos, Pai, porque nós cremos que vai acontecer. A prova, Deus, das coisas que nós ainda não vemos, mas nós cremos, Senhor, porque assim os antigos alcançaram bom testemunho, Senhor. O Senhor, Pai, disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar. E nós cremos, Deus, que não é se o Senhor pode fazer, mas quando, Deus, o Senhor vai fazer. E nós declaramos, Pai, hoje e entregamos o nosso dízimo, a nossa primícia, Pai, declarando e dizendo ao Senhor: Deus, nós estamos prontos, Senhor. O nosso coração não está, Senhor Deus, em algo material. Deus, nós estamos prontos, Senhor. Então faz, Senhor, acontecer o de repente de Deus, Senhor, sobre nossas vidas. Eu peço, Pai, que o Senhor abençoe o dízimo, a primícia e a oferta, Pai, de cada um dos meus irmãos. Repreenda, Pai, todo portador, migrador, todo gafanhoto, Deus, tudo o que venha, Pai, tentar roubar, matar e destruir, Senhor. Guarda-nos em Ti, Senhor, toda a nossa casa, a nossa família, e recebe, Senhor,
Tudo hoje que nós nomeamos e entregamos no Teu altar, porque nós cremos, Pai, que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, Jesus. É o que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos. Amém, amém e amém. Você que vai entregar teu dízimo, a tua primícia, a tua oferta, for passar no cartão, amém. Nós temos a maquininha aqui, ao meu lado esquerdo. Deus abençoe, queridos. entronizado.